Fala, gente, tudo certo? Prazer para quem não me conhece, meu nome é João Augusto e eu faço parte desse canal com mais dois amigos meus. E eu estou aqui para mais um vídeo, que para quem não viu até o final do outro vídeo, né, que inclusive é um complemento para que você entenda esse vídeo ainda melhor, né, eu vou até deixar no card. Eu deixei uma mensagem no final daquele vídeo falando que eu iria soltar uma parte 2 daquele vídeo, justamente porque esse testemunho que irei contar, ele servirá para testificar e confirmar que tudo aquilo que eu falei naquele vídeo é verdade, sabe? Que de fato veio por meio do Espírito Santo, aquela parábola que eu contei e tal e etc, né? Que inclusive alguns de vocês podem até estar estranhando agora, né? E tal. Né, aqueles que não são convertidos, que podem estar vendo esse vídeo, né, sobre essa questão de Deus falar com a gente através do Espírito Santo. Como que funciona isso? Eu vou estar fazendo um vídeo desse depois, tá? A respeito disso. Bom, mas enfim, como esse vídeo não é sobre isso, eu vou deixar para falar isso depois. Então, gente, o que acontece? O testemunho, né, só para não demorar muito, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar sobre o testemunho. O testemunho começou, né, em uma época, tem um tempo atrás já deve ter mais ou menos um ano, até mais, em que todo vídeo que eu assisti no YouTube, porque assim, o Senhor, ele fala muito comigo através de vídeos do YouTube. Muitas vezes eu tô precisando de uma resposta de Deus, vai e recomenda vídeos que eu nunca vi na vida, canais que eu nunca vi na vida, canais até mesmo com poucos inscritos, sabe? Eu fico encabulado, porque geralmente o YouTube, o algoritmo normal do YouTube é recomendar aqueles vídeos com maiores visualizações a respeito de determinado tema relacionado a um conteúdo que você procura e tal, mas muitas vezes Deus recomenda coisas assim, pessoas com 300 inscritos fizeram um vídeo, ele recomenda pra mim, sabe? É uma coisa assim que você não entende, e não somente isso, mas eu falo assim, Deus, ele sempre dá, ele sempre recomenda pra mim quando eu tô precisando, eu não falei pra ninguém, às vezes eu peço Deus respostas só na minha oração ali, nunca falei pra ninguém nem nada, e aí o Senhor vai e me recomenda um vídeo que me dá a resposta de tudo aquilo que eu pedi, eu não tinha falado, não tinha externado, não tinha procurado nada no YouTube, e aí o Senhor vai e recomenda um vídeo que era aquilo que eu estava precisando ouvir. Então, Deus sempre fala muito através de vídeos do YouTube comigo, e dessa vez não foi diferente. Nessa semana, no caso, todos os vídeos que eu estava assistindo, estava aparecendo um versículo que eu fiquei assim, por que todo vídeo relacionado ao conteúdo cristão tá aparecendo esse versículo? E esse versículo não é um versículo assim, claro que é um versículo conhecido e tal, mas não é um versículo tipo João 3,16, né, que nós que somos cristãos estamos cansados de ouvir, cansados assim, entre aspas, tá, gente? Mas assim, é um versículo que a gente vê toda hora aparecendo e tal, só que esse versículo em si não é um versículo que repete em todos os vídeos, e foi algo engraçado porque assim, eu vi especificamente no canal de uma pessoa, e essa pessoa, ela posta vídeo todo dia, mas ela não posta o mesmo versículo todo dia. Só que aí o Senhor foi tão maravilhoso que todo vídeo que ele me recomendava dessa pessoa, às vezes tinha 8 meses atrás, às vezes tinha postado no mesmo dia o vídeo, e os vídeos, assim, eu fui vendo em sequência e todos esses vídeos falavam de um versículo. Pra quem sabe aí, né, pra quem já é convertido, a gente sabe que muitas das vezes essas coincidências que acontecem, na verdade não são coincidências, né, mas na verdade respostas de Deus ali pra gente, né, quando a gente está precisando de alguma direção de Deus e etc. Minha tia, ela falou que uma amiga dela, uma irmã dela em Cristo, até brinca que, na verdade, não se deveria chamar coincidência, né? Mas sim Jesuscidências, né? E aí, realmente é isso, sabe? Porque, assim, a maioria das coincidências, depois, talvez você nunca reparou isso, né? Às vezes você não é convertido ainda e tal, mas começa a ficar mais atento, por exemplo, às coincidências que acontecem ao seu redor. Geralmente é o Senhor querendo te dar alguma direção ali para o que você tem que fazer, assim. E eu não arrisco dizer que são todas, mas, assim, a grande maioria, né? É claro que, tipo assim, eu creio que a gente só começa a ter esse entendimento e ver que essas coincidências, na verdade, não são somente coincidências, mas é a resposta de Deus quando a gente tem o Espírito Santo. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente vê coisas, coincidências que, na verdade, de fato, eu acho que não são a resposta de Deus necessariamente, sabe? Mas é por falta de entendimento. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente chama o Espírito Santo para morar na gente, né, fazer de nós a morada dele e crer em Jesus, né, porque a Bíblia fala que isso acontece, quando a gente crê em Jesus, a gente pode ver que a gente começa a ter esse discernimento, sabe? Ver que Deus, ele fala conosco através dessas coincidências. E aí foi aparecendo esses vídeos e eu fiquei me questionando, Senhor, o que é isso que o Senhor tá querendo dizer pra mim? E aí eu até então não tinha entendido, né? Eu não sei se era segunda, terça ou quarta, enfim. Eu sei que eu fui, tomei aquilo, guardei aquilo no meu coração e segui meu dia, né? E segui a minha semana e tal. E aí chegou no sábado. E eu vou até falar qual o versículo aqui, né? Pra que vocês possam entender quando eu terminar, no decorrer do testemunho, né? Bom, fica lá em Tiago 1, capítulo 1, né? Versículo 2 ao 4, que fala assim: Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança, sabendo que a provação da fé de vocês
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E esse versículo estava aparecendo para mim, eu não estava entendendo. Eu falei assim, gente, mas eu não estou vivendo nenhuma provação, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu não estou vivendo nenhuma provação, porque que toda hora está aparecendo esse versículo para mim? Eu não estava entendendo. Aí depois do nada, aí chegou no sábado, né, fui vivendo meu dia normal e tal, aí do nada à noite, eu comecei a duvidar muito do Senhor, sabe, tipo assim, eu comecei a duvidar da existência do Senhor, mas assim, isso eu vou até contextualizar pra vocês, eu tava no início da fé, sabe, eu tava começando a caminhar na fé, assim, sabe, eu tava com, se bobear ali, poucos meses de convertido, entendeu, então assim, eu não tava tão solidificado, fundamentado na verdade, né, então assim, do nada, eu comecei a questionar muito, né? Ô Senhor, será que o Senhor existe? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que as outras religiões não é que estão certas? Será que o Jesus é verdadeiro mesmo? Será que o Deus de Jesus é verdadeiro? Tudo. Comecei a questionar tudo com relação a isso e tal. E eu comecei a achar que de fato o evangelho era uma mentira e tal. E tipo assim, sabe, eu tava até tentando refutar aqueles pensamentos que estavam vindo na minha mente, aqueles pensamentos que estavam vindo na minha mente e tal. Só que eu não tava conseguindo refutar, sabe? E na hora que parece que eu tava quase conseguindo refutar, assim, tentando refutar, vinha mais questionamentos na minha mente e tal. E eu fui e falei assim, velho, sabe? Tipo assim, eu comecei a ficar até triste, sabe? Porque eu tava começando a acreditar, sabe? Naqueles questionamentos. E aí na hora que, tipo assim, que naquele momento que começou a vir aqueles questionamentos do nada, foi até engraçado, né? Porque, tipo assim, eu tava, na hora, eu vou até contar aqui pra vocês, eu tava penteando meu cabelo no banheiro ali, né? No espelho ali do banheiro e tal. Aí, do nada, começou a se vir aqueles questionamentos na minha mente, vir aqueles questionamentos e tal. E nisso começou a vir aqueles questionamentos, eu fui vir pro meu quarto, cheguei aqui no meu quarto e, tipo assim, aqueles questionamentos continuaram na minha mente. Eu falei assim, que isso e tal. E assim, minha fé tava 80%, eu não vou saber a porcentagem ali, mas vamos supor, né? Minha fé tava 80% ali e naquele momento tinha ido pra 20%, de tanto questionamento que tinha vindo na minha mente. Tanto questionamento. Tinha baixado assim, 60%, vamos colocar assim. Então, assim, foram muitos questionamentos, sabe? Começou a vir na minha mente. E aí, do nada, com aquele pouquinho de fé que eu tinha, eu falei assim, quer saber, gente? Eu vou orar. Mesmo assim, quase não crendo mais que Deus existiu, uns negócios assim, sabe? Eu fui e falei, quer saber, eu vou orar. Então, assim, mesmo naquela situação ali e tal, com muito pouca fé, eu falei, quer saber, eu vou orar e tal. E aí eu fui, cheguei, né, e ajoelhei aqui na minha cama e comecei a orar, sabe? E eu não sei porquê, mas na hora eu senti de colocar louvores. Tipo assim, eu coloquei no aleatório, né, os louvores. Coloquei os louvores ali no aleatório e tal. Nunca tinha escutado aquelas músicas, nunca tinha escutado. E aí, quando eu começo a reparar na letra daquelas músicas, eu estava vendo que a letra, na verdade, só estava me dando respostas para aqueles questionamentos que eu estava com eles na minha mente, sabe? Aquelas letras serviram para que eu entendesse o que eu estava passando e tudo aquilo que eu estava vivenciando naquele dia, sabe? Aqueles questionamentos tinham até mesmo a ver com aquele versículo que eu tinha falado para vocês no início. E eu vou até mostrar a letra dessas músicas para vocês, né, para que vocês possam entender tudo, né? E no final eu vou fazer uma conclusão e vou conectar tudo para que vocês possam entender. Enfim, foram 3 músicas, né? E aí a letra de uma dessas músicas parece que retratou exatamente aquilo que eu estava vivendo, né? E todas as músicas, cada letra daquelas músicas, é até engraçado isso, porque as músicas foram tocando assim em sequência. E parece que a letra de todas as músicas se encaixavam. É algo assim maravilhoso. E aí só pra frisar aqui, né, a música, ela não fala Deus diretamente, ela não fala Jesus diretamente, mas quando ela tá falando para ti, ou senão na outra música fala assim, foi que eu te ouvi, ela tá se referindo obviamente a Deus, porque é uma música cristã ali, etc, né? Inclusive, olha a letra dessa primeira música aqui, né? Fala assim, confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. Olha pra vocês verem, confesso que inseguro estou. De fato, eu estava inseguro, né? Eu não estava seguro da minha fé, eu não estava seguro daquilo que eu estava acreditando, porque eu estava questionando, né? Será que é verdade, será que não é e tal, então eu estava inseguro de fato, né? Eu estava muito inseguro. E aí depois fala assim, mas teu amor me envolve, ou seja, quando eu me dispus a ir orar, sabe, quando
eu falei assim, quer saber, nesse tiquinho de fé que eu tô, vou lá orar, o amor de Deus me envolveu de tal maneira que aí só aconteceu exatamente o que falou nessa outra parte da música, fala assim, e as mentiras que eu ouvi se esvaem, ou seja, naquele momento que eu fui orar, de fato, as mentiras que eu ouvi foram embora, ou seja, aqueles questionamentos que eu ouvi foram embora. E por que eu falo questionamentos que eu ouvi? Porque vou até frisar aqui, vou até fazer uma ressalva aqui novamente, daquele versículo que eu falei no início, que fala da provação produz perseverança. Tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por provações, porque provações produzem perseverança, né? Produzem perseverança. Então, o que acontece? Pra quem não sabe, né, quando a gente fala provação, né, tentação, o que acontece? Isso, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, o episódio de Jesus, tentação geralmente é quando o diabo, ele lança setas inflamadas na sua mente, ele te faz propostas e ele procura te enganar para que você, de alguma forma, se afaste do Senhor, caia em tentação, né? E, obviamente, consequentemente, se afaste do Senhor. Ou seja, o diabo, ele faz parte dessa provação, ele faz parte dessa tentação. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Aqueles questionamentos que estavam vindo na minha mente, na verdade, não se passavam de mentiras do diabo. E aí, na próxima música, vocês vão entender que isso, e na verdade, aqueles questionamentos que estavam vindo na minha mente, eram de fato setas inflamadas do maligno, com base na outra música. A música vai complementar ainda mais. E isso aconteceu no dia, né? É isso que é interessante. Aí fala assim, as mentiras que eu ouvi se esvaem, ou seja, quando eu me cheguei a Deus, por meio dessas músicas, eu vi que de fato, aquelas mentiras começaram a ir embora. Por quê? Porque as músicas, inclusive essa letra aqui, começou a falar comigo lá na hora, eu comecei a ter o discernimento de que tudo que eu estava vivendo naquele dia, de fato, era aquilo que o Senhor já estava falando que ia acontecer no decorrer da semana, né? Então, fala assim, e as mentiras que eu ouvi se esvaem, que era como eu expliquei para vocês, né? Seta inflamada do maligno, quando eu me entrego a ti, ou seja, quando eu me entreguei a Deus, as mentiras que eu ouvi, né, do diabo foram embora. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Se vocês forem olhar, eu tava ali, aquele tanto de questionamento, falei assim, quer saber, vou orar. Naquele momento que eu fui orar, senti de colocar louvor, coloquei louvor, comecei a orar e depois comecei a prestar atenção na letra da música e vi que era Deus me respondendo, né? Então é maravilhoso. Olha para vocês verem a segunda parte, né? A outra música, né? Que fala assim a letra dela. E no silêncio foi que eu te ouvi falar. Ou seja, de fato, foi no silêncio que eu comecei a ouvir Deus falar, né? Por quê? Porque foi exatamente naquele momento, eu tava com um turbilhão de pensamentos na minha mente, tava um turbilhão de questionamentos na minha mente e tal, eu não tava conseguindo rebater esses questionamentos, e aí quando eu decidi ir orar, quando eu decidi ficar com a mente silenciosa, quando eu decidi ficar em silêncio, vamos dizer assim, né? Quando eu fui orar, eu ouvi o Senhor falar, até porque eu fui orar, esvaziei minha mente daquilo, e coloquei os louvores, ou seja, no silêncio dos meus pensamentos, agitação da minha mente, no meu silêncio, eu ouvi o Senhor falar através das músicas. De fato, foi isso que aconteceu. E olha para vocês verem o que fala no versículo seguinte. E no deserto fui alimentado por ti. Ou seja, no deserto que eu fui alimentado de fato pelo Senhor. E isso aqui, essa música também só mostra, eu não sei se vocês sabem, mas o deserto, ele no meio cristão é quase como sinônimo de tentação, né? Afinal, quando o povo fala assim, não, eu tô passando por um deserto, é porque tá passando por lutas, tá passando por dificuldades, tá passando por tentações, provações, né? E a gente vê que por que o deserto é usado como sinônimo de tentação. É porque Jesus, quando ele foi pro deserto, o Espírito Santo direcionou ele para ir para um deserto, para que ele pudesse jejuar lá nesse deserto. E lá ele foi tentado algumas vezes pelo diabo, para que Jesus pudesse de alguma forma pecar contra Deus, né? Então, por isso que fala assim, quando que fala que no deserto fui alimentado por ti, agora eu vou contextualizar com aquilo que eu estava vivendo. Por que no deserto eu fui alimentado por Deus? Ou seja, na provação, Deus me alimentou. Em que sentido? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o alimento espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus, são os ensinos bíblicos. Ou seja, tudo aquilo, toda palavra que provém do Senhor é como se fosse um alimento espiritual. Então, como eu fui alimentado pelo Senhor no deserto, na minha provação? Através dessas músicas que vieram pela recomendação dele. Porque assim, essas músicas não apareceram para mim
por acaso, por coincidência. Afinal, as músicas praticamente descreveram o que eu estava vivendo naquele dia. Então Deus, essas músicas já existiam. Deus sabia que elas existiam. Só que ele quis me recomendar essas músicas para que eu soubesse que de fato aquilo que eu estava vivenciando e essas músicas eram respostas dele para aqueles questionamentos, para que eu assimilasse tudo e depois posteriormente identificasse que tudo aquilo que eu estava passando era nada mais nada menos do que aquilo que ele já tinha falado que eu ia passar, que eram provações, que era uma provação, que era uma tentação, entendeu? Então, como eu fui alimentado por ele, né? Como eu fui ajudado pelo Senhor na provação, foi justamente ali através dessas músicas, porque ele me alimentou com a palavra dele através dessas músicas, né? Porque essas músicas são músicas, inclusive, muito teológicas, muito bíblicas, né? Então, se uma música é teológica e bíblica, ela obviamente contém a palavra do Senhor, ela tem a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor de forma cantada. Então, no deserto eu fui alimentado por ele, e é até engraçado porque o Senhor, Jesus, ele foi alimentado por Deus no final da sua tentação, quando a gente olha lá o episódio bíblico. E eu também fui alimentado por Deus justamente no final da minha tentação, porque como que eu venci a minha tentação? Como que o Senhor me ajudou a vencer aquela tentação? Justamente não deixando eu ficar ali só ouvindo as mentiras do diabo, mas partir para a oração, que naquele momento já era muito difícil para mim orar, porque eu já estava começando a duvidar até mesmo do fato de Deus existir, sabe? Então assim, naquele momento, quando eu fui orar, eu praticamente que venci a tentação. E naquele momento que eu venci a tentação, foi aí que as músicas apareceram. Ou seja, o alimento espiritual apareceu. E aí Deus me alimentou. E aí depois fala, e no secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. Ou seja, isso aí só mostra que de fato era o diabo. Aqueles questionamentos que estavam vindo na minha mente eram de fato pensamentos e questionamentos e dúvidas colocados pelo maligno para que fizesse que eu duvidasse do Senhor e assim afastasse dele, né? Por isso que no secreto, e quando fala o secreto, né, só para que vocês possam entender, a Bíblia ela fala que, né, o Senhor Jesus ele recomenda a gente a orar no secreto. O que é orar no secreto? É você ir ao seu quarto e ficar a sós com Deus e orar a Ele, né? E enfim. Então, era exatamente a situação que eu estava vivendo. Eu estava aqui a sós no meu quarto e quando eu fui orar ali no secreto, eu descobri, né, através dessas músicas, que na verdade aqueles questionamentos não se tratavam de mim, mas sim do próprio maligno. Entendeu, gente? E para finalizar, apareceu uma outra música falando assim, ó, na verdade não fala assim completamente, mas assim, eu lembro que naquele momento, né, eu queria uma confirmação para ver se aqui. E Deus já tinha praticamente confirmado, né, com essas duas músicas. Eu falei assim, quer saber, Deus? Por favor, Senhor, se for o Senhor mesmo, confirma para mim, confirma. E aí naquele momento, do nada eu senti de falar, com certeza foi até um impulso do Espírito Santo, né? Eu falei assim, ô Senhor, se tiver nessa letra tocado, a palavra tocado, de ser tocado, né, de alguma forma por Deus, assim, né? Se tiver essa palavra tocado, que o Senhor, eu vou saber que de fato isso veio do Senhor, sabe? E aí essa música tá tocando, quando eu vou ver, o que tá escrito na música? Eu quero ser tocado. Aí naquele momento eu falei, acabou, sabe? De fato, essas músicas vieram do Senhor, tudo isso veio do Senhor, e agora eu quero até contextualizar para vocês entenderem melhor o testemunho. Então, se vocês lembram, né, daquele primeiro versículo, né, Tiago, capítulo 1, fala, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ou seja, o Senhor já tinha avisado para mim no decorrer da semana que eu iria passar por uma provação. Ele já estava querendo me deixar antenado, vamos dizer assim, com relação a isso, né? Que eu iria passar por uma provação. E aí eu fui e cheguei no sábado, só que eu não lembrei desse versículo, né? E por isso que eu fui ali, de alguma forma, sendo seduzido pelo diabo ali, a tentar, ele tentou me convencer de que Deus não existia e tal e tal. Então assim, depois eu fui entender que na verdade, com base até mesmo nessas letras e tudo, afinal é igual eu falei pra vocês, a provação e a tentação, muitas das vezes Deus, vamos dizer assim, permite com que o diabo, ele tente nos enganar de alguma forma, né? Mas Deus, ele não permite a gente ser tentado além do que a gente possa aguentar. Então foi exatamente isso, também só testificou, né, essa parte da Bíblia, esse versículo bíblico.
né? Porque eu não fui vamos dizer assim, tentado, né, a um limite que eu não conseguiria suportar. Tanto é que eu suportei essa tentação. Então, quando a pessoa cai, não é porque passou do limite, é porque é ela que cede, entendeu? Então, gente, graças a Deus, o Senhor não me permitiu ceder naquele momento. E através dessas músicas, eu só me lembrei, eu só vi que de fato eu tinha passado por uma tentação naquele dia. E o que esse testemunho tem a ver? O que esse testemunho tem a ver com aquele outro vídeo? Esse testemunho tem a ver justamente por quê? Porque aquele vídeo, eu não sei se vocês viram, mas eu falei que a oração é o combustível da fé. O que vai fazer que você não desanime na fé é a oração. Se você para de orar, não vai ter jeito, uma hora ou outra. Não é que necessariamente vai parar de acreditar em Deus, mas você pode até mesmo parar de confiar em Deus, sabe? Quando você para de confiar, vai parando de acreditar, porque acreditar já é algo até mais profundo, sabe? Mas assim, dependendo, se você estiver começando a caminhar na fé, você pode parar de acreditar. Outras pessoas que estão mais maduras na fé podem parar de confiar, por exemplo. Então assim, uma das coisas que vai impulsionar para que você acredite no Senhor, para que você confie cada vez mais no Senhor, é justamente o quê? Uma coisa que vai fazer com que você tenha fé de fato no Senhor é a oração. Porque, como eu disse no vídeo passado, a oração é o combustível da fé. Eu estava prestes a, vamos dizer assim, eu não sei o que poderia acontecer se eu não tivesse orado naquele momento, mas talvez eu poderia esfriar muito espiritualmente, eu poderia afastar do Senhor. Só que eu fui lá, minha fé que estava 20% por causa da oração, foi ali com certeza renovada para 80%, 90%, 100%. Então assim, gente, é isso, sabe? Isso aqui é um testemunho que só mostra que a oração é um instrumento poderoso na vida do cristão e não pode faltar. Caso contrário, só desastre, sabe? Infelizmente é uma dura realidade. Então, assim, mesmo se você não tiver vontade, independente do que você estiver pensando na hora, é igual eu falei. E eu estava pensando que Deus não existia, que Deus não... Eu falei assim, quer saber? Dane-se, eu vou orar. Eu vou orar. E no momento que eu fui orar, olha o que aconteceu. O Senhor falou comigo, bem nitidamente através da música, e depois eu fui entender que eu estava passando por aprovação. Entendeu, gente? Então, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Eu peço perdão se o vídeo tenha ficado um pouco grande, mas é porque realmente esse testemunho, eu não poderia contar ele de qualquer jeito. Mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido falar tudo, né? E é isso, gente. Um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu! No mais, saibam que Deus ele é o socorro bem presente na sua tribulação. Além disso, também gostaria de falar para vocês seguirem aí o Instagram do canal. Não somente isso, como também que vocês se inscrevessem aí, né, no canal, deixassem o seu like e ativassem o sininho de notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos.